Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações, queridos ouvintes e irmãos na fé. Fazer um vídeo rapidinho enquanto eu estou na fila para pegar meus filhos na escola, sobre um compilado que eu ando vendo na internet. Inclusive hoje mais cedo eu estive a convite do Júnior, que me convidou através do WhatsApp, junto com o irmão Isaías, ex-cooperador ali de Francisco Morato, né? Nós tivemos uma live com o Júnior falando a respeito do caso do irmão, nosso querido amado irmão Ricardo, tá? Eu vou fazer algumas atualizações, eu tenho algumas informações, tá? Que o irmão Ricardo, ele está mais maleável para uma conversa, né? Desde que não seja cerceado dele o direito de expressão, o direito dele poder falar no seu canal, a história da igreja, porque a história da igreja não começou em 1910, irmãos. Que ele possa falar a respeito, explicar as escrituras, e que ele possa também, né, ter liberdade de pensamento. Porque nós podemos ser de qualquer igreja, irmãos, de qualquer igreja. O que não pode é ser cerceado o nosso direito de contestar, o nosso direito de pensamento e o nosso direito à crítica, quando ela é honesta, sincera e justa. Não existe crítica destrutiva. Crítica, ela só é aceita quando ela tem um intuito de construção, um intuito de ademoestar, um objetivo de alertar. Se nós formos vermos, todos os profetas que o Senhor mandou no Velho Testamento, eles foram críticos, assim como Jesus, crítico do sistema religioso judaico também, tá? Então o cristão na terra sempre foi oposição ao mundo. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem a ele. O mundo vos odiará. Odiará por quê? Porque quando nós anunciamos o evangelho, nós somos críticos ao sistema secular implantado. Nós vamos ao contrário do que o príncipe desse mundo instaurou o seu reinado. Ele prega, ele predica. Nós somos ao contrário às ideologias que estão na televisão. Nós somos ao contrário às ideologias que estão sendo lançadas para o povo, que não estão concernentes às escrituras, ao que o Senhor Jesus Cristo pré-estabeleceu para nós. Então, o fato da igreja estar se incomodando com a crítica significa que ela não é uma igreja saudável, que os seus ministros não são ministros saudáveis, porque a partir do momento que você está sendo criticado é porque você está sendo relevante. Ninguém vai criticar uma pessoa, irmãos, que ela não é relevante. Por que eu vou criticar alguém que é irrelevante? Né? Há uma diferença entre murmuração e crítica. Murmuração é reclamar de tudo, sem dar uma solução, sempre reclamar, não importa o que aconteça, sempre reclamar. Crítica não. Crítica, ela tem um intuito de trazer uma mensagem, de trazer uma reflexão, de trazer um confronto com o que está errado. Mas infelizmente nós vemos a congregação querendo cercear o direito crítico, né? O Júnior falou na live dele, a qual eu estava presente, que ele foi processado por aquele cooperador que esteve aqui nos Estados Unidos e que fez num grupo de WhatsApp, talvez para os amigos dele, mas que vazou. E o Júnior fez uma análise, eu não me lembro que tipo de análise. Eu posso falar para você, meu irmão cooperador que fez este vídeo, eu já tinha falado no meu canal. Critiquei a forma com que o Júnior criticou da outra vez, não me lembro que forma, mas eu dei um alerta. Você sendo do ministério, nem por brincadeira você devia fazer um vídeo daquele. Porque aconteceu o que aconteceu. E a culpa não é do Júnior que fez a crítica. A culpa é tua. Você fez uma brincadeira que não deveria ter feito, sendo ministro do evangelho, a qual Jesus Cristo nos ensinou humildade, a qual Jesus Cristo nos ensinou, irmãos, né, a viver uma vida discreta, não de luxúria, a qual vocês tanto condenam as outras igrejas de fazerem o comércio da fé. Sem contar que vocês não contam que véus são vendidos a R$400 na igreja,
o comércio caro dos inários, as bíblias que vocês recomendam de uma gráfica que está saindo caro, né? Sem contar as passagens caríssimas de irmãos que estão viajando mensalmente para países como Estados Unidos, de moeda forte, e Europa. Sem contar o tráfico de interesse dos seguros vendidos aí dentro e tantas outras coisas, né? Advogados da congregação que advogam voluntariamente, mas que recebem de outros escritórios maiores casos, né? Ajudando. É proibido? Não, não é proibido. Acho sim que nós devemos dar preferência de comércio aos domésticos da fé. Quando esse tem um preço razoável, até um pouquinho mais caro, nós ajudamos o nosso irmão, porque nem toda ajuda, irmãos, é com o intuito de se mostrar. Ajuda que não é com o intuito de se mostrar é aquela que nós não aparecemos. É quando nós compramos no comércio de um irmão, ainda que seja um pouquinho mais caro. Mas estamos ajudando o nosso irmão. Essa é a doação que nós não aparecemos. Não é doar marmita para ser visto, cesta básica para ser visto, né? Para postar na internet, para falar na internet. Esse aí, a trombeta já foi tocada para ti. Teu galardão já foi recompensado na terra. Como a obra da piedade ajuda muitos. Muitos passam por humilhação, preenchendo o formulário, precisam de uma cesta básica. E às vezes não são aprovados porque não são membros fiéis da igreja. Às vezes, não todos os lugares. Quando seria muito mais fácil você criar um programa de capacitação profissional dentro da igreja. Ou você pegar todos esses irmãos que não são enfermos e que não têm a idade avançada, né, e recrutá-los para trabalhar na igreja, na limpeza, e pagar uma ajuda de custo para eles. Seria muito mais digno, ele se sentiria muito menos humilhado, muitas das vezes, do que receber uma cesta básica e passar por um questionário. Mas quando se falta a luz de Deus, irmãos, a igreja podia fazer, né, irmãos, um acordo com os supermercados, pegarem as comidas que vão vencer em uma semana, né, para que seja doado, pegar o caminhão e ir lá buscar. Não sei se faz, se não faz é uma ideia. Em comunidades pobres, fazer, né, irmãos, doar essas comidas, não é verdade? O mercado vai ser bom para ele porque ele abate nos impostos, né, porque está doando para caridade. Para a igreja seria bom também, porque também ajudaria. Então tem várias formas de você ajudar sem ser visto. Voltando no caso do Ricardo, né? Fui falar de uma coisa, acabei falando de outra que eu não tinha nenhum plano de falar. É uma live aqui, irmãos, pra gente desabafar, pra conversar mesmo. Eu não tenho nada preparado aqui. Estou na fila para buscar as crianças na escola. Então, eu deixo bem claro para vocês assim, o irmão Ricardo foi um caro servo de Deus, é um caro servo de Deus, pregou a palavra, eu analisei o conteúdo dele, não é de agora não, faz tempo. Não tem nada ali com ideologia calvinista, ele está pregando o evangelho, irmãos. Se ele tivesse alguma ideologia reformada, calvinista, querendo introduzir na igreja, eu era o primeiro a falar, porque eu defendi vocês há pouco tempo atrás contra os calvinistas, quando não tinha ninguém, nenhum desses canais aí que agora estão levantando, estava defendendo vocês. Eu apanhei sozinho aqui na internet. E hoje, graças a Deus, conseguimos aplacar, né, essa modinha de igreja reformada que estava no meio da congregação. Hoje praticamente não se ouve mais falar. E você acha que se ele tivesse alguma ideologia calvinista não estaria aqui falando? Não seria o primeiro que estaria combatendo? Mas não, irmãos, ele está trazendo o evangelho puro. O evangelho puro. O seu livro é um livro de devocional para ajudar a irmandade mais humilde ou com pouco conhecimento bíblico a entender melhor as escrituras. E isso é louvável. Mas, né, o espírito de Caim baixou nos invejosos, que não tem nenhuma relevância que eu falo de esforço para melhorar as suas pregações, melhorar a sua comunicação, e querem atacar quem se esforça. E o que me deixa mais furioso são canais que defendem a congregação a qualquer custo, querendo defender a congregação, dizendo que tem reformados, irmãos, infiltrado no meio da congregação. Na congregação tem vários grupos infiltrados. Maçons, satanistas, pode ser que tenha reformados, eu não me incluo nisso. Eu falo para vocês sem medo de errar. E eu procuro não mentir, porque o mentiroso não herdará no reino do céu. Eu não sou irmão de teologia reformada, vocês me conhecem. Eu sou um irmão
que acredito nos dons, sou pentecostal, mas acredito que o dom tem que ser seguido pelas escrituras, né? Não é eu que acredito isso, é a Bíblia que nos ensina isso. Então o que nós estamos lutando não é para que a congregação se torne uma igreja mecânica, só da Bíblia, não. É que ela dê uma opção para que a Irmandade possa buscar o conhecimento das Escrituras para melhorar espiritualmente, cognitivamente, na sociedade, se educar. É o que Jesus fez, irmãos. É o que Paulo fez. Tanto que transformou, irmãos, um discípulo que não era analfabeto. Pedro não era analfabeto. Todos os discípulos judeus iam para a escola da Torá. Isso era, irmãos, de praxe, já é conceitual, já está provado. Então eles entendiam muito bem da Torá. E quando eles começaram a pregar Jesus, eles foram primeiramente dentro de Jerusalém. E quando eles saíram, Paulo foi o prepulsor, depois foi Pedro, depois foram outros. Eles pregavam para a comunidade judaica que estavam naquelas cidades, dentro da Torá, mostrando que Jesus Cristo era o Messias vindo dentro da Torá. Eles não pregavam coisa da cabeça deles. Até porque isso é heresia. Os judeus fechariam o coração e não os ouviriam. Mas, irmãos, é difícil. Porque a pessoa, além de não buscar o conhecimento, a igreja persegue aquele que está tentando auxiliar a Irmandade. E o que é mais doído ainda é que esses próprios canais, uma semana atrás, estavam elogiando as pregações do irmão Ricardo, dizendo que o irmão Ricardo estava dando um tapa no rosto dos críticos. Esses hoje, que eu tenho certeza que estão criticando o irmão Ricardo. Ah, mas o irmão Ricardo, ele não deveria passar pela... Nem você sabia que a tua instituição tinha estas ordenanças. Nem você sabia disso. Corroborando com o que nós falamos, uma igreja que persegue, irmãos, alguém que ensina a Bíblia é uma seita, não é uma igreja. Desculpa, eu que defendi tanto vocês contra essa pecha de seita, mas o que foi feito ali foi mostrar que a congregação é uma seita. E não é para mim, irmãos, é para toda a comunidade evangélica no Brasil e para metade da congregação, irmãos, que está a favor do irmão Ricardo. Não é pelo irmão, é pelo que foi feito, às escondidas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que estão chocados com isso. Isso sempre aconteceu. É que vocês nunca enxergaram. Nunca alguém tão na mídia social padeceu por isso. Mas agora, como característica da seita, eles vão tentar descaracterizar o que foi punido, para mostrar para vocês que a religião deles nunca erra, que a religião deles é perfeita. Por isso que eu falo para vocês, comprovei ontem no vídeo que eu fiz ontem e volto a repetir. A religião, ela é a droga do ser humano. Jesus não veio ensinar religião. Graça não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com placa de igreja. Não tem nada a ver com denominação. Não tem nada a ver com CNPJ. Não tem nada a ver com comedor de feijão que se acha semideus. Que acha que não erra. Que acha que a palavra de Deus é o que está na boca dele. Desfazendo a revelação dada aos santos do passado que estão nas Escrituras. E ao próprio Filho de Deus que nos manda estudar as Escrituras. Tire você a vossa própria conclusão. Não quero que vocês pensem como eu, quero que vocês me questionem, pesquisem, busquem e vejam se eu estou falando a mentira. Afaste-se de canais, irmãos, que querem te manipular. É muito legal você estar na congregação, você só quer entrar no canal para receber. Ah, não, porque eles estão defendendo a obra. Que obra, irmão? Uma obra que persegue quem busca o conhecimento das Escrituras? Muito peculiar o que a Igreja Católica fez no passado. Não sou a favor de que a igreja precise de reforma, porque quem somos nós para reformar, irmãos, o que Deus estabeleceu? Mas somos a favor de uma restauração, para que a igreja venha se restaurar naquilo que é de Deus. E o que Jesus falou, estudai as Escrituras, pois ela testifica de mim. Se não tivéssemos uma escritura, irmãos, organizada e traduzida por teólogos, hoje não teríamos uma Bíblia. E não conheceríamos Jesus. Coloque a mão na tua consciência. Escute as palavras que eu estou falando, não com a raiva ou com o ranço que você adquiriu comigo, porque fiz algum vídeo que te confrontou a tua religião. Mas escute as palavras que te estou dizendo
com a racionalidade. Você acha que nós somos os inimigos, que estamos querendo que a congregação se volte às Escrituras? Ou você acha que o inimigo é aquele que quer impedir que você tenha acesso na Escritura, te distraindo com profetadas e palavras que nunca vão cumprir na tua vida? Lembre-se, eu estudei satanismo, estudei espiritismo. Os espíritos adivinham tudo que acontece, irmãos. O dom que eu já vi na congregação tem no meio do espiritismo, né? É o mesmo dom. O espírito sabe tudo que passou, tudo que está acontecendo no presente e no passado, ele sabe. E ele vai adivinhar tudo numa profecia. Ele vai adivinhar tudo. O que eles não sabem é o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Então um espírito pode muito bem soprar no ouvido de um pregador a hora que ele está subindo em cima de um púlpito a pregar coisas que não vêm de Deus. Por isso que nós temos que comparar o que sai de lá às Escrituras. É Paulo que mandou, foram os discípulos que mandou, foi Jesus que mandou. Porque senão, irmãos, qual a diferença nossa para o espiritismo? Se é que agora fizeram uma carta falsa acusando o irmão Ricardo, e a carta está no nome de um irmão, de um dos Valérios, que já faleceu no ano 2000. O irmão que criou isso, ele não teve nem a capacidade de usar o nome de um ancião vivo. Tamanha falta de informação. E pegou, e é um irmão, e veio lá do Rio de Janeiro a carta. Que já rastrearam. Nós sabemos quem é. E é do grupo lá. Já está na mão do Braz, e isso vai ter que ser punido, irmãos. Isso é uma falsidade ideológica. Usar o nome de um irmão que está morto. Então agora a congregação mostra para nós que os seus anciões, principalmente alguns do GDI, ele agora tem o dom de psicografia, ou seja, somos discípulos de Chico Xavier e não sabíamos. Estão psicografando cartas de mortos na congregação, porque a carta foi escrita em nome de um ancião já falecido. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês vão falar isso nos vossos canais pro CCB? Ou vocês vão querer atacar a honra de um pai de família com um testemunho ilibado que é o irmão Ricardo? Lembre-se que nessa terra ninguém vai passar impune. De Deus ninguém se escarnece nem engana. Tudo que você plantar, certamente colherá. Se você está defendendo a injustiça, a justiça de Deus tomará o teu lar. Se você é um covarde que não tem a coragem de entrar numa live aberta, quando eu ofereço a oportunidade de você me refutar, e você fica nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, me atacando pelas costas, analisando os meus vídeos sem eu ter direito de defesa, de explicar o que eu falei, você é um covarde, você se assenta em roda de escarnecedor. Você é abominável na presença de Deus. Existe uma diferença entre pecado e abominação. Pecado é uma coisa que entristece a Deus. Abominação é uma coisa que ele tem ojeriza. Né? Temos várias abominações citadas nas Escrituras. O que fomenta contenda entre os irmãos, o que tenta destruir a reputação do seu irmão, o que fala nas costas do seu irmão, querendo acabar com a reputação dele. Continue assim. E vocês ainda acham que vocês são cristãos. Isso só mostra que a congregação precisa desesperadamente se voltar às Escrituras, porque a régua dela hoje é o Espiritismo. Vide ao ancião que psicografou uma carta do irmão Valério. Só lamento. A que ponto nós chegamos? Eu gostaria muito de elogiar a congregação, mas neste momento não tem como elogiar. A todos vocês que viram ou vão assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Tchau, tchau.